Boa tarde aos amigos. Mais uma gravação. Então, irmão, mais informação. Hoje de manhã eu não gravei vídeo, porque estava chovendo. Aliás, quando eu vim não estava chovendo, mas a chuva tinha parado recentemente. E aí eu fiquei com medo de chover, né? Estava bastante nublado. Então agora está mais limpo, a gente vai gravar aí 2 vídeos na volta para casa. Então, irmão, os assuntos que a gente tem falado ultimamente aí é sobre a novidade que a gente está projetando aqui na região Nordeste e que vai impactar toda a terra, que é o lançamento da moeda privada no valor do euro. Lembrando que essa moeda ela vai iniciar no valor do euro. É a base da valorização dela. Mas ela tem a tendência de valorizar muito mais do que o euro. Porque ela não pode se desvalorizar. Você ouviu o que eu falei, mano? É uma moeda livre da variação cambial. Ou seja, ela não se desvaloriza. Significa dizer, irmão, que os investidores do Brasil eles vão ser beneficiados por uma estabilidade, por uma força monetária de uma moeda privada e livre da variação cambial, uma moeda que não se desvaloriza. Então, além dela ser uma moeda privada, e por que eu digo moeda privada? Porque todas as moedas públicas, irmão, elas estão sujeitas à especulação. Estão refém dos especuladores. E o que é os especuladores? Eles desvalorizam a moeda para poder especular. Geralmente essa desvalorização é feita pelo europeu e americano para poder manter o dólar e o euro valorizado. Então eles desvalorizam a moeda. E no momento que a moeda é desvalorizada, irmão, para você que não sabe, desvaloriza os seus bens. Os seus investimentos é desvalorizado. É por isso que muitos investidores da Bolsa, por exemplo, investem em investimento fora do país. Por causa desse risco aí da desvalorização. E que eles já estão adaptados, digamos assim, com essa desvalorização do real. E aí quando eles investem, por exemplo, em investimento estrangeiro, ou especificamente na Europa, Estados Unidos, ele consegue manter seus investimentos valorizados com a desvalorização do real. Ou seja, ele não perde os investimentos que eles investiram fora do país. A perda ocorre somente com os investimentos no Brasil. Então, a moeda privada ela mostra um diferencial a esse caso, porque ela não se desvaloriza e ela vai operar aqui no Brasil numa única cidade. Ela vai circular numa única cidade, né? Então é uma moeda que ela está livre da variação cambial e tem uma característica diferente também da moeda pública, que ela vai circular numa única cidade. Então, a força monetária dessa moeda, ela vai se concentrar numa única cidade. Então, para você ver, irmão, os benefícios que essa moeda vai trazer para a nossa economia. Ela vai estabilizar todos os investimentos brasileiros. E aí, quando ela começa a circular aqui, ela vai gerar uma concorrência com a moeda pública. Porque ela não se desvaloriza, os especuladores não vão poder desvalorizar ela. E aí é o único recurso aí
para reter, digamos assim, a fuga das pessoas que vão usar essa moeda, trocando ela pela moeda do governo, que é a moeda pública, é os políticos fazer um acordo com os especuladores internacionais para valorizar o real. E se isso não acontecer, a migração em massa será da moeda do real para a moeda privada. Só que essa moeda privada ela só pode circular numa cidade brasileira, irmão, porque ela é uma moeda privada, ela tem característica privada. E o máximo que ela pode fazer nessa região é se criar uma área metropolitana ou até no estado do Maranhão, em todo o estado do Maranhão. Mais do que isso, ela não pode se estender. E aí a gente está prevendo aí, quando ela começar a circular, que ela começar a atrair as pessoas, porque ela vai ter um diferencial de valorização, que vai valorizar todos os bens por meio dessa força monetária, a gente vai criar uma área metropolitana, caso uma única cidade não suporte, digamos assim, o fluxo de pessoas que serão atraídas para usar essa moeda privada. E aí, se mesmo assim não conter, a gente estende o trabalho, o projeto por todo o estado do Maranhão. Mas a gente prevê que logo que os políticos, as autoridades começar a ver a migração de pessoas trocando o real pela moeda privada ou usando as duas moedas, porque no momento que você tem o direito de usar a moeda privada, você não perde o direito de usar a moeda do governo. Você pode usar as duas. E aí os políticos, a gente vai ficar atento aos políticos, eles vão movimentar aí, já prevendo aí eles se unirem para valorizar o real e fazer com que as pessoas não saiam da sua cidade, do seu estado, para se beneficiar dessa firmeza monetária da moeda privada. Quanto às empresas, porque as empresas também elas vão se beneficiar dessa estabilidade. Assim como hoje elas se beneficiam, aliás, não a empresa, os investidores, né, se beneficiam hoje do euro e do dólar. Mas esse benefício que vai se estabelecer aqui, ele vai beneficiar as empresas brasileiras, irmão. Isso mesmo, que poderá buscar um vínculo conosco, com essa estrutura, com essa firmeza e ganhar estabilidade financeira. Então, as empresas brasileiras e os investidores brasileiros vão ganhar muito com isso. E aí, outra coisa importante em tudo isso aí, é que essa moeda ela não é especulativa. Você não vai pagar nada para você ter esse benefício. É uma coisa gratuita. Ao contrário da moeda do governo, que tudo é tributado. Você paga tudo, tributo, imposto. Aqui não, aqui você vai se beneficiar dessa moeda e você vai simplesmente obedecer a Deus. É uma coisa que vai para você gratuitamente. Por quê? Porque é uma moeda privada, irmão. Ela é uma moeda que ela não vai especular você por isso. Ela tem um objetivo único de atender aos seus interesses privados.